Shalom, homens de honra. 26 de maio. Vencendo as suas lutas e mudando de fase. Nosso devocional é esse aqui, ó. Conversas secretas com meu Pai Celestial, do Bispo J.B. Carvalho e sua esposa Dirce Carvalho. Vamos para o versículo do dia. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque tu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Mateus 6, verso 13. Você viu que é um pedacinho do nosso Pai Nosso aqui, né? Vamos interpretar esse versículo nosso, Mateus 6, verso 13. Diz assim: E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Eu não deixeis cair em tentação. Significa o quê? Jesus mostra que todos enfrentam lutas, tentações e fases difíceis. O que quer dizer isso hoje para nós? Isso fala sobre vencer aquilo que tenta nos afastar de Deus. Ansiedade, pecado, desânimo, vícios, medo e distrações. Então nós temos que vencer tudo isso aqui. Amém? Vencer as tentações do inimigo. Para mudar de fase, precisamos reconhecer que sozinhos somos fracos, mas Deus nos fortalece. É o que eu falo, se a gente for pela nossa própria carne, a gente não consegue nada. Temos que ter a ajuda dele, que é o nosso Pai. Mas livra-nos do mal, o outro pedacinho do versículo. Aqui, Jesus ensina a depender da proteção de Deus diariamente. Nem toda luta é física. Muitas batalhas são espirituais, emocionais e mentais. Por isso que nós dependemos dele. Porque nem tudo é físico. O mundo também é espiritual que nós enfrentamos. Amém? E nós temos que depender dele. Por quê? Porque nesses momentos de emoções no espiritual, quem vai agir é ele, nosso Pai. Amém? Nos dias de hoje, Deus continua livrando pessoas de ambientes ruins, decisões erradas, amizades tóxicas e ataques espirituais. Olha lá. Deus continua nos livrando. O que quer dizer isso na aplicação de hoje para nós? Mudar de fase não acontece apenas por força humana, mas por uma vida de oração, dependência e confiança em Deus. Temos que confiar, obedecer e orar. Quem busca a Deus vence suas lutas interiores e começa a viver uma nova fase de crescimento, maturidade e vitória espiritual. Olha lá. Quem busca ele vai acontecer o quê? Vai saber vencer as suas lutas interiores, que é comigo mesmo, as minhas lutas. Para quê? Para começar a viver a nova fase de crescimento. Mas quem está fazendo esse crescimento? É o Senhor. Quem vai dar maturidade? É o Senhor. E a vitória espiritual é o Senhor, que vai fazer nós vencermos. Amém? Essas batalhas espirituais que estão ao nosso redor. Vamos lá para a mensagem central do nosso devocional agora. A tentação é uma prova que revela o nosso caráter e a nossa capacidade de liderança. Assim como Jesus foi tentado naquilo que era sua força, realizar milagres, nós também somos testados nas áreas em que somos mais habilidosos. Moisés, conhecido por sua mansidão, foi tentado pela ira e não pôde entrar na terra prometida. Os nossos dons podem se tornar fraquezas se não forem redimidos e utilizados de acordo com o propósito de Deus. O pecado, que significa errar o alvo, desvia-nos desse propósito. Somos chamados para viver de acordo com o manual do Criador, sem distorcer o uso da vida que Ele nos deu. Para vencer o pecado,
Precisamos de relacionamentos saudáveis. Pessoas que nos ajudam a ver as nossas falhas e a superá-las. O isolamento é o maior aliado da tentação. É na comunhão que encontramos cura e forças para resistir. Grandes líderes não se formam sem cicatrizes. Paulo, após suportar muitos desafios, disse: trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Gálatas 6, verso 17. Essas marcas são o testemunho da nossa resiliência em meio às provas. A tentação, portanto, não é um sinal de fraqueza, mas uma oportunidade de crescimento e fortalecimento para as próximas fases que Deus tem preparado. Pessoal, é o seguinte: Deus vai colocar nós em provas para ver se nós vamos mudar de fase. Às vezes é uma tentação, às vezes é um lugar que Ele vai nos colocar, para ver como vai ser nosso comportamento, para ver se nós vamos vencer essas tentações mundanas. Então é isso. Se Ele vê que nós combatemos, Ele vai colocar nós em outra fase. Agora, se Ele vê que se nós caímos nas tentações, a gente não vai mudar de fase. Porque a prova é essa. São as tentações. Ah, Alexandre, você está pronto? Então tá, vamos ver se vai estar pronto mesmo. Aí Ele vai me colocar numa prova. Como a gente faz alguma prova na faculdade para passar de ano, enfim. Ele vai colocar eu em prova. E aí, se eu suportar, eu conseguir vencer a tentação, eu passei na prova. Aí Ele vai me colocar em outra fase. Aí é outra prova lá na frente. E assim por diante. Para ver se minha carne ainda está me dominando. É simples assim. Amém? Por gentileza, vocês que estão na live, muito obrigado. Quero que vocês compartilhem com o maior número de pessoas. E quero agora, por gentileza, que vocês fechem os olhos para nós fazermos a oração do nosso devocional. Senhor, ajude-me a ajustar as minhas expectativas conforme a sua palavra. Que eu possa acreditar nas suas promessas e viver com gratidão por tudo que já recebi. Que a minha fé permaneça firme, mesmo em meio ao caos, crendo que o seu poder transforma qualquer realidade. Amém? Então vamos ajustar a minha expectativa conforme a palavra dele. Eu preciso ajustar. Amém? Acreditar nas suas promessas e viver gratidão por tudo que já recebi, por tudo que já tenho, tem que ser grato. Não posso ser ingrato, tem que ser grato. Porque tudo que Ele fez até agora por mim, eu tenho que ser grato. O que eu tenho, o que eu conquistei. Amém? E caminhar firme na fé. Para que ela permaneça firme em mim. É a fé do Senhor. Crendo que o seu poder transforma qualquer realidade, olha lá. Ele vai transformar a minha realidade e a sua. Mas se nós estivermos crendo nele. Amém? Nosso devocional fala para nós lermos 1 Coríntios 10, verso 13. 1 Coríntios 10, verso 13 fala assim para nós: não vos sobreveio tentações que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então Ele vai nos livrar de todas as tentações, mas a decisão é nossa. Amém? De decidir não cair em tentação. Aí é nosso. Decisão é nossa. Porque Ele vai livrar nós da tentação, mas cabe a nós decidir.
Se nós queremos permanecer na tentação ou queremos sair da tentação. Aí a decisão é nossa. Amém? O que quer dizer esse versículo para nós? 1 Coríntios 10, verso 13. Nenhuma tentação vos sobreveio, que não fosse humana. Olha lá. É o inimigo falando sempre no nosso ouvido aqui. Paulo mostra que as lutas fazem parte da vida de todos, com certeza. Temos nossos desafios no dia a dia para enfrentá-lo. O que significa hoje isso para nós? Que ninguém luta sozinho. Todos enfrentam batalhas emocionais, espirituais, financeiras e familiares. Amém? Às vezes eu estou com um problema e às vezes eu tenho que pedir ajuda para alguém para resolver esse problema. É isso que está dizendo para nós aqui. Então quer dizer que sozinho a gente não luta nossas batalhas. Ou dependemos de alguém que sabe mais que nós, ou temos que pedir ajuda para Deus. A maioria das vezes é pedir ajuda para Deus. 99% é pedir ajuda para Ele para dar estratégias. Amém? O inimigo tenta fazer você pensar que sua luta é impossível, porque ele não quer que você saia da luta, ele quer que você fique na luta, o inimigo. Mas Deus mostra que ela pode ser vencida. Olha lá. Só quem vai mostrar para nós que podemos vencer é o Senhor, perante o nosso inimigo. Porque o inimigo está aqui para desviar o nosso foco. E o nosso foco é Jesus, é Ele o nosso foco. Só que o inimigo está aqui para desviar, para nos atrapalhar a nossa caminhada. Outro pedacinho do versículo, mas Deus é fiel. O que significa? A fidelidade de Deus é maior do que qualquer crise. Olha lá. Qualquer desafio, qualquer caos que você está passando, Deus é maior. Porque a fidelidade dele ele é fiel no que ele fala, no que ele faz. Mesmo quando a pessoa está fraca, Deus continua sustentando, olha lá, fortalecendo e cuidando. Às vezes a gente não tem mais nem força nenhuma para enfrentar o nosso desafio. O desgaste é tão grande que a gente acaba ficando cansado, o corpo cansa, mas Deus está lá para sustentar a gente, para enfrentar essas batalhas aí, no dia a dia. Aí a gente não entende o porquê que a gente está tendo força. Mas é Deus que está fazendo essa força. Para mudar de fase, precisamos confiar mais na fidelidade de Deus do que nos nossos sentimentos. Olha lá. Temos que ser fiel a Ele. Quanto mais fiel nós formos nele, mais Ele vai nos sustentar. Ele não permitirá que sejais tentados além do que podeis suportar. Ah, Deus não vai colocar uma tentação que nós não consigamos suportar. Todas as tentações nossas, que nós temos, eu e você, é porque nós consigamos suportá-la e vencê-la. Ele não vai colocar tentação em nós que nós não consigamos vencer. Deus conhece os nossos limites, olha lá. Ele conhece aí até onde nós podemos chegar nas tentações. A luta pode ser grande, mas nunca maior do que a graça e a força que Deus libera sobre nós. Ele já liberou sobre nós. Seja fortes e corajosos, e nós podemos repreender o mal que está ao nosso redor. Eu e você podem fazer isso, sem a permissão dele. Ele já deu essa autoridade para nós na palavra, para nós vencermos nossos inimigos, sem falar com ele. Ele já deu essa autoridade. O que hoje parece pesado, amanhã será testemunho de superação. Por quê? Porque amanhã você vai testemunhar o que você passou. Para que se alguém tiver no momento que nem você estava, essa pessoa vai conseguir sair. Amém? Mas juntamente com a tentação proverá livramento. Deus sempre cria uma saída. Às vezes o livramento vem através da oração, da palavra,
de pessoas certas e de uma decisão sábia. Olha lá. Por que pessoa certa? Porque você tem que cercar de pessoas que estão no mesmo pensamento seu, no mesmo propósito. Essa pessoa pode conhecer mais que você, mas você está na mesma caminhada. Ela vai te ajudar. E temos que orar. Temos que buscar mais a palavra. Tudo isso influencia. Principalmente espiritual. Quem permanece firme em Deus encontra direção para vencer e entrar em uma nova fase, olha lá. Em uma nova fase. Porque Ele quer que nós avançamos. Mas muitas vezes eu não quero avançar. Aí a decisão é minha. Não é dele. Eu quero ficar no medo, quero ficar na ansiedade. Quero ficar com esses inimigos meus ao meu redor. Não quero eliminar da minha vida. Aí eu não vou avançar. Aí eu vou falar que ele é culpado? Não. Eu sou culpado. Porque eu não estou decidindo avançar. Não quero enfrentar as minhas lutas. Aí a decisão é minha. Amém? Aí eu vou ficar murmurando, é porque Deus não me ajudou. Não, Deus está me ajudando todos os dias. Está cuidando de mim todos os dias. Me deu autoridade para enfrentar meu inimigo. Aí a decisão é minha. Quer enfrentar? Então amém. Vamos partir para cima. Ah, não quero. Tudo bem, a decisão é sua. Deus está te ajudando o tempo todo. Só que você tem que decidir também. Deus não apenas permite a batalha. Ele também entrega força, escape e vitória para quem permanece confiando nele. Ele vai dar o escape para nós. Mesmo nas dificuldades máximas que nós tivermos, ele vai dar uma estratégia para nós sairmos. Vai dar força e a fé. O que nós precisamos ter? Fé nele. Sempre. Crer nele. Sempre. Orar. Sempre. Às vezes jejuar. Depende do que você está passando, você vai precisar até jejuar também. Sempre. Junto com a oração. Na fé e crendo. Amém? Então é isso. Eu e você hoje temos que aprender a confiar mais, ter fé mais e vencer nossos inimigos. Sem medo. Sem medo. Amém? E a frase final do nosso devocional é essa. Grandes líderes não usam medalhas no peito, mas têm cicatrizes nas costas. Olha lá. Lembrem Paulo. Paulo foi espancado na prisão, porque ele era romano. E ele estava com um amigo dele, junto na cadeia, naquela prisão. E ele preferiu apanhar, ser espancado naquela prisão com marcas nas costas, do que falar que ele era romano. Porque se ele falasse que ele era romano, ele não estava nem preso. Só que ele foi fiel com o amigo dele. Eu acho que ele pensou assim, eu não vou deixar meu amigo aqui sozinho, sofrendo sozinho, para mim sair de boa. Não, eu vou enfrentar com ele junto a dor dele. Naquele momento que ele pensou isso, eu não vou abandonar meu amigo. Se eu cheguei até aqui com ele, eu vou com ele até o fim. Amém? Então vamos pensar em Paulo. Que os grandes líderes não têm medalha no peito. Eles têm as cicatrizes. Eu e você hoje, nós somos líderes. Nós precisamos ter cicatrizes. Porque a caminhada não é fácil. A caminhada é árdua. Nós vamos enfrentar pessoas.
Nós vamos enfrentar tudo quanto é tipo de coisa na nossa caminhada. Porque nós estamos no processo, eu e você. E precisamos passar por isso, por esse processo. Não podemos andar por atalhos. E vai ter cicatrizes. Nós vamos chorar, nós vamos murmurar sozinho. Mas tudo isso lá na frente vai ser benéfico para nós, para mim e para você. Porque a gente sabe que nós temos um Deus conosco. E a partir do momento que nós sabemos isso, Ele não vai nos abandonar e vai fazer nós vencermos. Porque amanhã, sabe, isso vai virar testemunho. Essa passagem nossa, essas dores nossas, essas cicatrizes nossas. Amém? Então é isso. O devocional de hoje é esse. Quero que você tenha um dia produtivo e abençoado. Quero que Ele revista você e sua família com a armadura que Ele já nos deu. Revista você e sua família cabeça às plantas dos pés, como fala em Efésios. E quero que Ele blinde você com o sangue dele também, para que nenhum mal possa adentrar em você, em sua família, em suas casas. Amém? Aonde quer que você esteja. Amém?